Olá, pessoal. É isso mesmo, estamos aqui com Rafael Machado, sócio da RM Contabilidade, empresário, pai, torcedor do Flamengo, Claro. vice-presidente do CRC do Rio de Janeiro. Estamos aqui também com a Gisele, sócia da BI Contábil, não é isso, meu amigo? Está aqui também no nosso bate-papo, trocar experiência, né? Dividir experiência. Estamos aqui também com o Alci, né? Sócio da Focus Contabilidade. E, ó, acompanha aí que tem muita coisa boa, hein? Só conteúdo legal, não é isso? História que já começou antes do podcast, né? Bastidor, né? Bastidor. A gente tá começando mais um SIEGcast, Hoje em Caxias, aqui na Lagoinha, um evento que a gente não podia deixar de convidar o Alci para participar, para começar aqui os trabalhos. Vai sair daqui e vai para a palestra. Isso aí. Porque o Alci é um cara que ajudou a gente para conseguir aqui o local. Tá? A gente estava falando aqui no bastidor. Caxias, a gente tem muita dificuldade em Caxias de conseguir um lugar para mais de 300 pessoas. E a gente estava aqui visitando e aí veio o Alci na cabeça. Liguei, Alci, pô, ajuda a gente. Ele falou, cara, o que falta? Eu falei, falta você ajudar. Aí, então me dá 5 minutos. 5 minutos, ele fez uma ligação, retornou, a gente veio aqui, conseguiu o local. Graças ao Alci, registra. Cara, seja bem-vindo. Você sabe Obrigado. o carinho que a gente tem por você. Uma honra participar desse SIEGcast, começando junto contigo. Com o Flavinho hoje, que está representando a SIEG. E a gente vai falar do que, Gisele? A gente vai falar de vendas e performance de equipe, minha gente. Tá com a pessoa certa. Tá com a pessoa certa. A Tá palavra é demais. tua, meu irmão. Cara, para mim é um prazer estar aqui, assim, é muito bom de poder participar, assim, em relação ao espaço aqui. Pra gente é um prazer, como igreja, poder ceder, fazer eventos assim. A gente tem um evento para empresários aqui, então, assim, pra gente, trazer o CRC pra gente que é um presente, na verdade. Então, assim, pra mim é um prazer. E, assim, falar sobre equipe, falar sobre vendas, pra mim é uma alegria muito grande. Espero poder ajudar um pouquinho com a nossa experiência. Vou aprender. Estamos aqui para aprender, não é isso? Vamos começar de pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Cara, venda, para mim, no mercado de contabilidade, existe aí um preconceito, né? Um preconceito que vem lá de trás. Pô, vender serviço não é algo muito comum, né? Você vender água é fácil. Agora, vender serviço, geralmente o mercado de contabilidade é um trabalho de confiança, que as pessoas acabam conquistando clientes na indicação. Ah, pô, serviço de confiança, esse meu computador é bom. E geralmente o cara ele traz cliente, o cliente dele indica quando é provocado, né? Pô, o cara, aconteceu algum problema lá com o contador, ele fala assim, pô, Flávio, quem é o teu contador? Ele é bom? É. Aí provocou, ele indica. Então, Exato. hoje a gente vê que o mercado vem mudando muito e as empresas que têm performance, as empresas focam em venda. E você, pra gente, você é um grande exemplo disso. É uma Porque referência. Uma referência de venda. Exato. Há quem diga até que você investe muito em venda. Queria que você falasse um pouco como você começou, qual foi a mentalidade que você implantou de venda e como você começou lá o teu setor, o teu departamento de venda. Então, eu falo que, assim, existem vários ganhos em você ter uma equipe comercial. Mas antes, eu não tinha equipe comercial. Na verdade, quando eu montei a Focus, foram 3 funcionários. Então, eu era desde o que fechava o cliente até o que abria o escritório e fechava o balanço. Fazer um pouco de tudo. Então, assim, ter equipe comercial foi, na verdade, uma consequência de um crescimento que eu vi de possibilidades. Eu acho que você tem alguns ganhos em relação a ter uma equipe comercial. Primeiro que, assim, o ponto importante a se frisar antes de você ter equipe comercial, é você entender e ter essa mentalidade de crescimento. Essa mentalidade de crescimento, Rafa, ela vai levar a tua equipe a entender que a tua empresa está em pleno crescimento. Então, ao passo que a tua equipe entende que a tua empresa como um todo está em constante crescimento, olha que interessante, eles mesmos entendem a necessidade de ter uma equipe comercial para conseguir crescer mais, porque ao mesmo tempo eles se sentem participantes desse crescimento. Então, o primeiro ponto que eu ressalto em relação a ter equipe comercial, que o pessoal às vezes me pergunta muito, eu recebo muitas perguntas sobre isso no Insta, eu acho que assim, o que eu penso é isso, a tua equipe entender que você está em pleno crescimento e que o crescimento da sua empresa vai refletir no crescimento delas também. E aí, partindo para a questão de ter uma equipe comercial, eu vejo que é importante. Por quê? Qual é a grande dificuldade que o contador tem? E que eu acho que a nossa geração briga contra isso.
Muito. Eu vejo que, assim, é saber se valorizar diante de uma negociação. Exatamente. É muito comum o contador ainda ter aquela mentalidade de escassez, onde eu acho que eu consigo as coisas só por merecimento e, ao mesmo tempo, não me acho digno de merecer. Então, essa mentalidade de escassez que eu acho que o contador está mudando. Eu acho que a gente está nessa transição de mentalidade, nessa expansão de mentalidade. Eu vejo que nós estamos transicionando a nossa mente nesse sentido. Então, uma equipe comercial, ele às vezes vai saber te ajudar a uma negociação mais eficaz. Eu penso que o contador ele precisa desenvolver mais a capacidade de vender. Exato. Sim. É muito bom, normalmente o contador ele é muito bom tecnicamente, mas ele não sabe como se portar. Você começa a vender desde que você começa no telefone, no Instagram. Hoje é muito falado sobre o Instagram também, mas desde quando você começa um bate-papo com um cliente, você já começa uma possibilidade De venda, né? de venda. E falando sobre isso, né, eu acho legal que o contador ele não foi treinado, eu acho que a maioria, né, das Não. profissões, para vender. Sim. Né? Definitivamente não. Nem para vender quando ele vai trabalhar no mercado. Até para se vender como currículo, a gente tem dificuldade. Isso aí. Então, você imagina a gente vender um pacote de serviços exato, né, para uma empresa, né? A gente não foi realmente treinado para isso. Normalmente é mais o atendimento, né? Ou seja, como que eu faço para abrir uma empresa? O contador sabe muito bem falar isso, né? Sim. Como que eu faço para o fiscal, para pagar menos tributo? Ele sabe sobre isso, mas vender esse serviço, que na verdade isso é o básico, né, hoje da contabilidade, é o grande desafio. Nesse ponto que eu acho importante, que eu sempre falo o foco não tem que ser na minha capacidade técnica de fazer algo. Mas quando eu vou para uma negociação, a minha capacidade técnica de me fazer entendido sobre algo que eu domino. Exatamente. É diferente. Então, dominar, tecnicamente, é a nossa obrigação. Isso aí. Nós somos formados, pós-graduado, mestrado, Pra isso. para Pra tecnicamente fazer bem o que a gente faz. Sim. Mas no que eu estou numa negociação, estou com o Rafael, um eminente, um prospect. Pouco importa o tanto que eu estudei para o Rafael naquele momento. Isso aí. O que importa é o que eu falo naquele momento fazer sentido para o Rafael. E aliviar uma dor dele. Toda venda, você deve focar numa dor, numa necessidade. E aí você se fazer entendido, É isso você aí, tem meio cara. caminho andado. Concordo muito com o que você falou agora. Eu sempre falo isso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho algumas empresas. Uma delas é uma casa de Tirou festa. onda, né? Não, eu tenho Tem uma casa algumas de... empresas, você vê Algumas, que é para olha tirar só, onda, é. é para já Nicho em humilhar a vários gente, ramos. né? É, isso por aí. quê? Porque ele menos é contador, é mais empresário, empreendedor, investidor. Cara, mas eu tenho uma casa de festa. E aí, a casa de festa é bonita e ela gera muito lead pela internet, os vídeos. E aí eu comecei, vamos lá, como é que tá isso aí? Deixa eu dar uma olhada. Pô, qual é a taxa de conversão? E aí, a taxa de conversão, pra mim, baixa. Eu falei, pô, mas vamos lá, deixa eu estudar o teu processo de venda aí, como é que vocês estão vendendo? E aí o cara, eu fiz um comparativo com contabilidade. Porque o que a gente fala muito hoje? Porra, a gente que está no CRC escuta isso todos os dias. O contador brigando, porque estão fazendo leilão, preço. Ticket médio caindo, preço. Exatamente. E aí o que eu percebi na venda da casa de festa? Que ela é o mesmo problema que a gente tem na venda de contabilidade. O cara cai na armadilha do preço. Sim, Por que cai na isso. armadilha do preço? Você vai lá, o cara prospectou aqui, pô, gostei da festa. Como é que eles fazem? A casa tal. Aí o cara fala assim, qual o preço? Aí que o meu time de venda lá da casa de festa faz? Manda o preço. Mas Não não conquista o cara apresentou, primeiro, né, não um valor conquista. agregado, né? Escuta a Exato. necessidade do cara. Porque Exato. o cara vai falar assim, pô, se você é um vendedor, você vai falar assim, qual o nome do seu filho? Quantos anos ele vai fazer? Qual o tema da festa? Esse tema tem alguma coisa especial? Diferente? Pô, tenho. É uma cultura da minha família fazer esse tema na festa de um ano, pronto. Ó, você sabia que aqui a gente tem o melhor tema de palhaço do Rio de Janeiro? É a melhor decoração do Rio de Janeiro? Fantástico. Então, quando você escuta e vai extraindo informação, você no final se apresenta Exato, a solução exato. para a necessidade do cara. Só que contador é a Exato, mesma coisa. O cara exatamente. fala assim, vê se não é assim. O cara, tipo, quando vem pela internet, o cara fala assim, não, Alci, é que eu tenho um mercadinho que só tem 2 funcionáriozinhos, que tá... Quanto é que você cobra? Baratinho. Aí o que o contador faz? Preço. Aí ele manda preço, aí manda lá, sei lá, Exato. 5 mil reais. Aí o Flávio mandou uma proposta de 1.000. Aí ele não vai nem te ouvir, porque ele já viu que o Flávio é mais barato, ele procura preço. Agora, quando você pergunta, você extrai a informação dele, bota ele para falar, primeira coisa,
Você tá dando atenção para Sim, ele. é isso. E a atenção é algo importante. Criar Exato. relacionamento, né? Atenção. O ser humano é carente hoje. Sim. Quando Com você certeza. dá atenção para ele, você já tem um diferencial. Dê atenção. Você começa a fazer pergunta aberta, extrai informação. Tem um negócio, Rafa, chamado gift work. É muito comum. Tem um estudo nos Estados Unidos falando que até 80% de uma negociação você ganha ao passo que você conquista a confiança do cara. Então, quando isso serve para cliente interno como para cliente externo. Sim, sim. Então, quando você ganha, isso que você está falando é exatamente o que acontece. Quando o cara percebe que muito mais do que uma necessidade básica dele, você supre a dor dele, você sai de preço realmente para valor. E é isso. E, cara, a sua comparação é perfeita. E é exatamente o que acontece. Quando você essa ideia do gift work, é você exatamente fazer uma relação de confiança entre o que você sabe fazer com a necessidade dele. E, cara, o que você está falando é tão real que em vários momentos você vê que uma negociação, se você pensar que são 3 horas, às vezes, de reunião, você vai ter 50 minutos, 40 minutos de parte técnica. O restante é a história da vida do cara, e que é muito importante. Exato. Eu, por exemplo, e assim, abro isso para que todos façam, eu, por exemplo, quando fecho um cliente, a gente gera um briefing realmente do cliente, para saber, e nesse briefing, ele não é assim técnico. Parte dele é técnico, mas parte é como que o cara fundou o mercado, qual é a história da família dele, qual é a dor que ele teve. Às vezes são 2 irmãos, um é estressado e um é calmo. Então, para algumas coisas eu vou precisar utilizar o estressado, para outras eu vou utilizar o que é calmo. E isso tem que estar, porque é o que eu falo, quando você conquista a confiança, fica muito mais fácil você trazer também a parte de valor, a parte de processos, porque implantar contabilidade, se você faz um trabalho mais aprofundado, implantar contabilidade não é algo fácil. Você tem que fazer vários bons kickoffs de implantação, para aí sim fazer sentido. E aí, um ponto que é importante, quando falou em relação à indicação, não sei se foi o Zé que falou, que normalmente é mais por indicação. E só que, olha que legal como é que esse é um insight muito legal. Ao passo que a tua equipe percebe que a tua empresa está em crescimento, o seu cliente externo também vai perceber. E dono de mercado, no meu caso, eu lido muito com dono de mercado, eu amo o supermercado e vivo o supermercado, se ele vê também que você está em crescimento, ao passo que quando ele indica um cliente, ele se sente participante da Focus. Então, não somente a gente faz a pesquisa de relacionamento, Sim. como é que estão os nossos trabalhos, mas no momento que eu faço essa pesquisa, o cara sabe, ele não está pesquisando só para saber se eu estou satisfeito. E isso é verdade. Mas eu posso ajudar ele a crescer também. O cliente passa a ter essa percepção. Loja indica, passa a ter indicação. Exato. Quer ver uma coisa que eu observo também, que é legal? Se somos 4 aqui, cada um que olhar para essa garrafa aqui, vai ver alguma coisa. Cada um que... Se você sair daqui e alguém te perguntar, Alci, o que você mais gostou do SEGcast? Você vai ter a tua... eu gostei do microfone. Ela vai falar, gostei da cadeira. Cada um vê valor em alguma coisa. Então, qual é o segredo? É você extrair daquele cliente o que ele vê valor. Porque, às vezes, numa negociação, você vai lá falar para mim, eu sou dono de mercado, e aí você vai dizer para mim, por exemplo, sem me ouvir, que a tua é a melhor contabilidade de supermercado, mas eu não dou valor para eu dou valor para o DP. Perfeito, Rafa. Meu irmão, exatamente. É esse detalhe aqui isso. Que eu dou valor. A dor dele tá no DP. Aí você foca onde? No fiscal. Aí eu vou falar de contabilidade, sou o melhor. Ele não tá preocupado com isso. Às vezes ele quer uma planilha. Às vezes aquele cara, ele dá valor a uma planilha que pra ele faz um sentido. Aí você tá falando um monte de coisa, ele tá com essa planilha. É porque eu acho que também a gente vai muito preocupado, às vezes. Eu tô falando porque, assim, ao contrário de vocês, eu sou mais recente no mercado, né? Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, se preocupa muito em vender o nosso serviço e a gente não para para poder pensar que a gente precisa ouvir a necessidade do cliente. Exato. Né? Então, ter essa percepção, né? E se educar nesse sentido, aprender a ouvir o cliente para que você perceba qual é a real necessidade dele e vender para ele a necessidade é que é complicado. Exato. E o legal disso, eu acho que até é importante a gente saber, que, cara, a maioria das empresas hoje, ela não tem, né, essa ideia, esse perfil, que a venda nada mais é do que você fazer uma troca. Exato. Né? Você tem algo de valor
e você também tem algo de valor para me oferecer. Então eu te entrego isso e você me entrega aquilo que você tem de valor. Então é uma troca, sabe? Vamos colocar, igual normalmente você vai pesquisar um apartamento, como você falou de interesse. Às vezes, para aquela pessoa, ter o apartamento, morar perto do colégio do filho, já economiza muito tempo. Às vezes, morar próximo ali ao mercado, o trabalho, é uma qualidade de vida para ela. Sim. E o que normalmente a gente quer colocar à frente? Os nossos interesses. Exatamente. Não, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é muito legal. Cara, vai lá porque, cara, a sala é maravilhosa. E a gente precisa colocar o quê? O interesse do cliente, a necessidade do cliente. Eu lembro que é bom para mim, é bom para você. Exatamente. Eu lembro um testemunho, até em cima do que o Rafael falou, uma verdade. É assim, supermercado tem alguns gaps muito fortes. Um deles é a parte tributária, outro é a parte financeira, que são os principais dentre alguns gaps que o mercado tem. E assim, como eu vim de realidade de empresa americana e tudo, bem antes da Focus e tudo, meu sonho sempre foi para o dono do supermercado estruturar a parte financeira dele, fazer o cara entender o que é uma DRE, entender o que é um EBITDA, um break-even do negócio dele e tudo mais. Já teve, no início, eu queria enfiar meio que isso goela abaixo dos clientes. Pegava um cara e via, e era de verdade, o coração queria ajudar os caras. Sim, sim. Só que naquele momento, uma planilha onde eu mostrasse os custos fixos dele, onde ele está perdendo de uma forma mais simples, resolvia. Exato. Então, assim, ao mesmo tempo, ter essa sensibilidade em perceber a dor do cliente, até porque às vezes você vai estar numa negociação que se você for falar tecnicamente, o cara não vai entender nada. Nada. Eu já vi, às vezes, contadores falando como contador, que até eu anotei para pesquisar depois. O que é isso que ele falou? Então, acho que entender essa necessidade do cliente, esse anseio do cliente. E, assim, você tem que ter processos estruturados. Acho que tudo é muito importante. Ter um bom compliance. Sim. A gente tem uma amiga nossa muito boa de compliance, estruturar processos. Isso tudo é importante. Mas você saber se fazer entendido, de acordo com a dor. Por isso que se fala muito, né? Não é o foco no cliente, né, cara? É o foco do cliente. Qual é a dor que ele está sentindo? E aí, eu lembro que no início da Focus, você nem se vai poder ir pro ar. Não, ao vivo. Eu vou falar. Eu lembro que assim que eu montei a Focus, eu vivi isso no mercado, então conheci os bastidores mesmo de uma loja, desde a negociação comercial até a reposição, venda, as negociações comerciais. E eu lembro que numa negociação, a Focus na época era, sei lá, tinha uns 10 funcionários, eu acho. Nem isso, eu acho, na época. E eu vi que, assim, eu não tinha nada, tinha muitas ideias na cabeça. Era um brainstorm absurdo de possibilidades e tudo. E numa negociação eu vi o cara falar isso, Rafa. Só que na parte tributária, não, porque eu não sei comprar de forma correta, será que a forma que eu estou comprando está correta? Eu falei, então, para isso que nós temos o curso de olho no imposto. Para salvar que você está perdendo dinheiro, acertar sua negociação, aí sair da negociação, aí o cara que estava comigo, Alci, que curso é esse de olho no imposto? Eu falei, não sei, cara, veio na cabeça na hora, eu lembrei de falar e criei esse curso. E assim, de fato, após isso, quando eu comecei a criar os cursos para implantar os processos tributários no cliente. Caraca. Então é você perceber. Você assim, teve um insight ali e falou assim, ó, na verdade, eu já tinha. Mim, né? Eu já tinha um treinamento, só estava na minha cabeça ainda, não tinha executado. Saiu do papel, colocou no papel. Ele deu uma dica aqui que eu aplico isso a vida inteira. Você falou. E faz todo sentido. Quem está assistindo, cara, você deu uma dica que para mim sempre funcionou. Primeira pergunta que eu faço para o cliente, quando a gente vai para uma reunião, que funciona muito. Cara, como é que começou a tua empresa? Conta a história da tua empresa aí. Pronto. Exato. O cara vai falar a história todinha, tudo. Como ele começou. Exato. O que ele está fazendo ali? Tá te dando um monte de informação. Exatamente. Fenomenal, Eu Rafa. preciso aprender a tratar isso, né? Isso. Cara, deixa ele falar. Fenomenal, Escuta. Ele vai te dar um monte de informação. E nessas informações ele vai te falar todas as dificuldades que ele passou, profissionais que prejudicaram ele, de que forma prejudicaram, com erros, por que ele está te procurando, o que o outro profissional faz que ele não... Ele vai contar a história. Tudo, ele vai te falar tudo. Toda a Tudo. história. Tudo. E no final, Tudo. cara, você já sabe Tudo. a necessidade dele. Então fica muito fácil. E é o que é importante, Exatamente. Rafa, assim, e é o que literalmente que Signing que fala. As pessoas não compram o que você vende. Elas compram o porquê você vende. Eu acho que tem que ser muito verdadeiro também, Rafa. Assim, todos nós trazemos um propósito. Sim. Um dos meus propósitos sempre foi muito claro, queria ajudar o segmento do mercado, do varejo, a se estruturar.
O que às vezes eu vejo que falta em alguns profissionais é ter um propósito daquilo que faz. Eu acho que quando você tem um propósito realmente em ajudar alguém em alguma coisa que você é capaz de ajudar, tenha certeza disso, as pessoas vão perceber. Elas vão perceber que muito mais que dinheiro é legal, é importante, você tem troféus que a vida vai te dando na parte financeira, mas o propósito que você traz em querer ajudar realmente alguém, de verdade, as pessoas vão perceber isso. É a sua verdade, né? São Você verdades. acaba transmitindo a sua Exatamente. verdade através das suas palavras, né? Assim, eu tô olhando para o Alci aqui, quando ele fala mercado, o olhinho dele brilha, né? Porque assim, é a verdade dele, tem paixão né? por trás, Exatamente. né? Tem paixão, né? Mas então não tem segredo, tem princípios, né? Então, você falava Isso aqui, aí. a gente, no bastidor aqui, a gente falava, e eu queria que você falasse sobre isso. Porque você falou que hoje você tem uma confusão mental boa. E você fala assim, pô, eu quando comecei, era venda. E hoje eu cheguei no momento da minha vida, consolidei, cheguei no momento da minha vida que eu vejo um propósito maior, que eu começo a querer ajudar outros profissionais a chegar também. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, essa confusão existe, por quê? E ao mesmo tempo eu amo fechar balanço. Olha que loucura, eu amo. Tanto que eu não deixo de fechar balanço, eu gosto de fechar balanço, apurar DRE, apurar resultado mesmo, ver ponto de equilíbrio, ver margem, eu gosto muito disso, não me desconecto disso, é o que eu gosto. Mas o que eu vivo hoje graças a Deus, assim, cada vez mais tem feito sentido para mim querer ajudar empresários de forma geral. Eu sou líder de empresários aqui na igreja. Então, assim, para mim, quanto mais eu fomentar negócio, quanto mais gerar economia, melhor é para o país, de forma geral. Sim. Eu acho que mais faz sentido para um propósito de vida. Exato. Esses dias eu estava falando aqui nos bastidores, eu fiz uma turma de contadores. Eu dei uma aula um sábado inteiro para contadores. Por que é uma confusão mental que o Rafael fala? Porque ao mesmo tempo que aos 41 eu vejo o meu melhor momento de crescer como Focus, eu falo que assim, eu não tenho limites na sua Focus, enquanto eu puder fornecer um serviço de qualidade, onde faça sentido primeiro para a minha equipe e depois para o cliente, eu não tenho limites. Eu estou assim, 41 anos, eu acho que eu estou começando a chegar num quarto do que eu posso crescer. E ao mesmo tempo, de potencial, exato. De vontade, potencial. E ao mesmo tempo, assim, eu lido com essa questão de querer cada vez mais me doar para esse mundo empresarial. No cuidado, no pastoreio, na liderança. Então, ao mesmo tempo que eu quero continuar crescendo e amo o que eu faço, eu quero cada vez mais poder me dedicar, me doar também para o crescimento de outros profissionais também. Cara, é uma confusão boa, mas que eu creio que Deus vai direcionando a cada tempo. E o legal sobre compartilhar é que a gente acha assim, não, vou reter, né? O crescimento é só para mim, vou parar por aqui. Se alguém quiser, que pague, né? Que venha aprender com seus erros. Mas até uma passagem bíblica também, um ensinamento bíblico, é que tem uma diferença do Mar da Galileia e o Mar Morto. Sim. O Mar da Galileia, ele recebia mais de outros rios e ele conseguia compartilhar. Por que se dá o nome de Mar Morto? Porque assim como ele recebia, tipo uma represa, ele não compartilhava. Exato. E aí, né, Alci e Rafael também, pessoal, quando a gente compartilha, eu acho que não tem dinheiro, é algo incalculável. Sim. Você vê a felicidade do outro. Você sensação. vê, né, um contador conquistando o cliente, crescendo, né, cara? Quem divide, multiplica, né? É isso Exato. aí. Dividir para multiplicar. Quem compartilha, multiplica. No momento que a gente entende, como empresário, a riqueza, graças a Deus, é maravilhoso conquistar. Eu falo que, assim, aos 40 anos, eu já tinha de realidade de patrimônio que meu pai talvez não teve uma vida inteira. Sim. Então, assim, é maravilhoso conquistar. Mas acho que se você não traz um propósito por trás disso, é apenas dinheiro. Sim. Eu acho que, assim, no momento que você entende que quando você aumenta as suas possibilidades, você entende que você é uma fonte e não uma represa, isso faz muito mais sentido. E é o que o Rafa falou, que você falou, dividir, compartilhar, é você multiplicar. E Deus vai olhar lá de cima e vai falar, eu sei que eu posso contar com ele, eu sei que ele não é uma represa, eu sei que através dele é um rio que flui. Exato. Deus criou o homem em estado próspero. Sim. O pecado que trouxe a pobreza. Exato. Então, assim, nós fomos criados para ser prósperos. Infelizmente, por conta do pecado, a pobreza veio ao mundo. Mas, assim, graças a Deus, como a palavra do Senhor diz, e assim a Bíblia,
As pessoas têm muito essa questão religiosa. Não é sobre religião. A é sobre Bíblia princípio. traz todos os princípios. Sobre Todos. princípio. E a Bíblia deixa claro que em Jesus foram reconciliadas todas as coisas. Então, ao passo que eu cumpro um princípio, Sim. que é gerar prosperidade a todos, eu estou cumprindo um princípio bíblico. E isso não depende... E olha só, Rafa, como é que isso é importante e é emocionante, de verdade. Princípios bíblicos não está preso a minha ou a sua fé. Eles vão se cumprir mesmo que você não creia. Exatamente. Então, ao passo que você entende que a prosperidade é um estado no qual Deus quer que o homem viva, as coisas vão acontecer na sua vida. Porque é um princípio bíblico que você está cumprindo. Fenomenal, cara. Fantástico isso, né, Cara, cara? assim, muito. Quer ver uma coisa? Você falou e eu lembro bem disso. Eu sempre falo isso. Eu falo que qualquer empresa, se o teu propósito for dinheiro, for lucro, o primário, ela nunca vai prosperar. Agora, quando você tem um propósito primário, que ele é maior do que dinheiro, tem até aquele ditado, né, que diz assim, pô, o fulano, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. É, exato. Porque, Exato. Sim. não é verdade? Forte essa palavra. E quando você tem na tua mente um propósito que ele é maior que dinheiro, o dinheiro vem naturalmente. Sim. Então, qual é o teu propósito? Meu propósito é ajudar pessoas a transformar a vida como eu transformei a minha. Empresários, funcionários. Cara, se você isso. fizer por um, cara, você já está fazendo muito, você transformou a vida de um. E aí você consegue, como você falou, fluir, compartilhar isso, você mostrar para outras pessoas que esse fluxo é importante, que quando eu ajudo o Flávio, ele não vai me ajudar, mas em algum momento da vida dele, ele vai ajudar a Exato, Gisele. cara, exato. E a Gisele, com a ajuda do Flávio, vai ser tão grata que isso vai virar um A fluxo semente se perfeito. multiplicou, né, E é o cara? fluxo. Esse é o fluxo. E Eu até penso queria assim. deixar uma pergunta no ar sobre isso. O que vocês entendem que fé e negócios andam juntos? Assim, no entendimento de vocês. Porque eu acredito que, pô, você está falando de venda. Para você vender, seja para um contador, seja para qualquer tipo de negócio, você precisa acreditar. Sim. E a fé nada mais é do que você acreditar Acreditar em alguma coisa. né? Agora, cara, como que você aplica isso dentro do negócio? Porque eu tava até falando, ouvindo o podcast do Primo Rico, né, do Thiago, que ele tava falando, cara, ele leu Napoleão Hill, diversos materiais, mas ele falou que quando ele se debruçou na palavra, ele economizou tanto tempo da vida dele, Sim, e eu acredito que isso tem como se aplicar nos negócios. sim. A CIEG é uma prova viva disso. Ela consegue unir a fé e os negócios. E assim, o sucesso é inexplicável. É como você falou, né? Não é só o lucro, mas é você compartilhar, você ser uma bênção, né? Em todos os sentidos. Cara, o melhor livro da vida é a Bíblia. É o que você falou muito bem. Às vezes, a gente, na nossa arrogância, né? A gente que eu digo, o senso comum, Ser humano, ser né? humano, Ser humano. a gente acha que a gente descobriu algo novo, que a gente... Cara, eu falo isso todos os dias. É. A gente acha assim, pô, isso aqui é novo, é uma nova forma de fazer, é um novo... Mas não é tudo antigo, tá tudo lá, na Bíblia, cara. Pega os Verdade. provérbios lá, eles são muito inteligentes. Cara, é Exato. perfeito, você pega assim, é perfeito. E o que eu acho da religião? Eu acho que cada um tem a sua fé, cada um tem a sua com religião. certeza, com certeza. Acho que a religião ela é importante em todos os segmentos da nossa vida. Eu acho que ela é importante para a educação. Acho que uma criança que não frequenta igreja, que não tem uma religião, você pode ter certeza que a educação dela vai ser prejudicada. Prejudicada em que sentido? Nos princípios, nos valores, no próprio no respeitar. Então, É basilar. Né? exatamente. Então, Verdade. quando você não, a religião, ela está presente na nossa vida em todos os momentos. E sempre digo isso. Eu tenho amigos que falam, eu sou ateu. Para mim, eu brinco com eles. Falo, cara, você me perdoa. Mas alguém que nega Que existe a algo maior. existência de Deus, você não é ateu. Eu acho que você tem algum problema, porque você acreditar na ciência, todos nós acreditamos. Exato. Agora, você não acreditar na existência de Deus, cara, é algo surreal, não dá pra pensar. Tudo na nossa vida é Deus, cara. Meu Deus. Você vê, eu vinha falando isso pro Reinaldo no carro, dei carona pra ele e falei assim, cara, se você observar, quando a gente fala de valores, as coisas
que têm mais valor na vida, elas são de graça. Sim. Quer ver uma coisa? Elas não estão à venda. Não estão à venda, são gratuitas. Quer ver? Você tem filho? Ainda não. Você no tem forno. filho? Tá Tem. no forno, Helena, Eu tenho tá uma filha saindo. de 6 anos, cara. Qual o valor que tem você chegar em casa, abrir a porta e ela vir correndo, papai, e te abraçar? Nenhum dinheiro paga isso, cara. Sim. Dinheiro paga isso. O mar. Coisa mais perfeita que o mar? O mar de graça, tá ali a praia, pra qualquer pessoa. Qualquer um pode acessar, né? Qualquer um. A Isso é lua. verdade. A lua, como é bonita. Você às vezes ir para um lugar público e olhar a lua. De graça, cara. Sim. As coisas mais perfeitas da vida, elas são de graça. Exato. Porque a gente é focado, a gente acha, as pessoas têm na cabeça que ter sucesso é ser bem-sucedido economicamente. Sim. Exato. Não é. Em relação aí, assim, fé e negócios, ao passo que a gente entende, no momento que a gente entende que a nossa vida empresarial faz parte de um ideal pessoal que Deus permitiu você ter para o cumprimento de um propósito, acho que você vira de chave. Porque você entende que o que você passa a fazer não é mais somente para o homem, você faz para Deus. Então, assim, vai facilitar teu entendimento de que você está cumprindo um propósito através da sua vida profissional. E aí a fé vai... Aí olha só, e aí nesse contexto, a fé vai ser importante como para qualquer coisa da vida. Os seus negócios é mais parte da sua vida espiritual, parte da sua vida com Deus, que Deus vai utilizar para cumprir um propósito na sua vida e na vida de alguém. Quer ver um ponto importante? O que Deus quer para o ser humano? Que nós tenhamos paz. Olha só, Rafa, isso aqui. Deus quer que todo ser humano tenha paz. Por mais que a gente saiba que a paz completa, não é nem assim, essa questão tanto de religião, mas de fé mesmo. Sim. Ao passo que a gente entende, por mais que uma vida com paz completa, só através de Cristo, mas pensa só, ao momento que você numa negociação, no que você faz, você passa a trazer paz para alguém, você está sendo um instrumento de cumprir o que Deus quer para a vida daquela pessoa. Então, as pessoas, às vezes, vão buscar, de forma mirabolante, coisas que na Bíblia já são claras. Exato. O Deus de paz, em paz, vai te conduzir. E ao passo que o que você faz, no momento que você entende que a sua vida profissional, você pode ser um instrumento de paz para a vida de alguém, você está cumprindo um princípio. Propósito, né? Então, assim, um propósito. Então, vai fazer parte do teu dia a dia. Então, eu vejo a fé como algo natural, algo que faz parte da nossa vida, como no dia a dia. Eu acho que assim, a gente falou aqui sobre vender, sobre liderar. Eu acho que agora o grande desafio, acho que para todos, é você conseguir multiplicar, né, essa percepção, essa vontade. Com certeza vocês já tiveram experiências de, cara, treinei equipe, investi nessa pessoa, mas não funcionou. Parece que... Porque falta também o acreditar, né? Não é só aplicar métodos ou formas que vai funcionar. Sim. A pessoa precisa querer. Eu acho que esse é o grande passo. Vocês conseguem compartilhar algo nesse sentido? Eu já passei por sem fim de experiências dessa. Sério? Da pessoa chegar para mim, assim, eu já fui líder de equipe, né? Antes de ser empresária contábil, eu trabalhei no mercado. E assim... Tirando onda, tá vendo? Antes de ser empresária contábil. A galera tá muito, né? Trabalhei no mercado. Outro patamar. Outro patamar. No mercado, eu via muito isso acontecer, né? As pessoas chegarem para mim, poxa, eu tô aqui há 10 anos, há 15 anos e eu não sou reconhecida. Né? Pô, você chegou ontem e já está tendo um reconhecimento, né? E assim, eu sempre sentava com essas pessoas e eu me voltava a minha atenção para elas para poder entender por que elas estavam estagnadas, né? E ali era um exercício de provocação, né? Você provocar a pessoa a pensar o que ela realmente vinha fazendo para alcançar aquilo que ela queria, né? Porque assim, as pessoas precisam compreender que a gente é reconhecido, principalmente no mercado, né, como equipe, por meritocracia, né? A gente precisa estabelecer uma estratégia para poder chegar em algum lugar, né? Então, se eu almejo estar num patamar, eu brinco muito com o Rafa, né, que quando eu decidi vir, né, foi uma escolha de sair do mercado e vir abrir meu próprio negócio, eu brinco muito, que eu converso muito com Deus, né? Eu falo assim, Senhor, eu não tenho tempo de errar. Eu estou com
38 anos, eu preciso sentar com os melhores. E Deus me colocou com os melhores. Hoje eu sento numa mesa com os melhores empresários. Estou sentada aqui com o Cito, sentada com o Rafa. Estou lá no CRC, eu estou lidando com N pessoas que são empresários consolidados. Entendeu? Porque eu falei, Deus, eu preciso, eu acho que a fé para mim no empresariado é isso, sabe? Eu sempre converso muito com Deus nesse sentido. Senhor, eu não tenho tempo de errar. Me conduz no melhor caminho, me coloca, né, na mesa com as melhores pessoas para que eu consiga ser orientada ali, né, para que eu consiga ser direcionada ali. Então, assim, eu acho que quando você está falando de uma pessoa que quer crescer, quer evoluir, ela precisa se autoanalisar. Né? O que eu tenho de bom? O que eu tenho que eu posso usar a meu favor como potencial, né? O que eu tenho, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso trabalhar, né? O que eu preciso me treinar para fazer? Né? Eu acho que é fazer essa reflexão, sabe? É o primeiro passo, né? Acho que em relação a multiplicar, um ponto que é importante que eu sempre falo, tem aquela frase que eu sempre confundo a ordem, mas é mais ou menos isso. Que as suas atitudes falam tão alto que aquilo que você diz eu não consigo ouvir. Se a frase não é isso, é mais ou menos isso. Essa aí. Por que eu quero dizer? Porque, assim, na verdade, a sua equipe vai perceber realmente o que você é. Aquela velha máxima, uma máscara não dura 1 ou 2 temporadas. Então, ao momento que a tua equipe percebe quem você é, o seu propósito por trás, o seu cliente vai passar a perceber também. Você passa a criar uma estrutura organizacional e cultural de empresa. Então, para se multiplicar, a gente não está nem falando em relação a criar escalabilidade de empresa, não é nem isso não. Eu falo multiplicar de equipe mesmo. Isso, exatamente. Essa capacidade de multiplicar a equipe, na verdade, vai ser reflexo do que você sabe transmitir. Então, normalmente o contador, ele é muito analítico. Eu vejo a Gisele falando, eu vejo ela observando detalhes de tudo que está acontecendo, que não sei o quê. Eu acho que o contador precisa entender, inclusive, sobre PNL, sobre linguagem, sobre... Isso é importante. Sim. Porque quando você conversar com a sua equipe, você precisa se fazer entendido no propósito. Mas saiba, por mais que seja importante, você se fazer entendido num propósito, o seu propósito tem que ser verdadeiro. A sua equipe e as pessoas vão perceber. Né? Você tem que exalar aquilo que você deseja. Você está falando da paixão, né? Isso, é o brilho nos olhos. Essa força propulsora realmente que o ser humano precisa ter. Com as duas coisas. O que a Gisele falou com o qual você falou. A Gisele falou da ambiência. E eu sempre digo o seguinte, você pode estudar o comportamento e a mentalidade de todas as pessoas que estão certo. Que estão certo que eu digo profissionalmente, em qualquer coisa da vida que vá fazer. Elas sempre vai ter 2 fatores. A mentalidade dela, a forma que ela pensa e a ambiência com quem ela se relaciona. Exato. É isso. E verdade. Geralmente, a mentalidade das pessoas, ela é feita para dar errado. As pessoas vêm com uma mentalidade de que vai dar errado, que eu nasci... O meu pai era pobre, eu nasci pobre, eu vou ser pobre, eu vou dar errado. Eu sou assim, né? Não tem jeito. É uma máquina que foi criada para dar errado. Então, como é que você muda a mentalidade? Muda de 2 fatores. O cara querer mudar. O primeiro passo. O primeiro passo, né? E o principal, falou, né? Reconhecer. E o principal é a ambiência. Com quem você anda. Porque quando você anda com pessoas que têm a mentalidade igual a tua, que você acha assim, eu nasci para dar errado... Você não tem como dar certo. Isso te puxa, né? Parece que te puxa pra baixo, né? Agora, você se convence, você se autoconvence. Você puxa pra baixo. É isso mesmo, né? Eu acho que puxa pra ser assim. Agora, quando você senta numa mesa e você passa a conviver com pessoas que dão certo, aí tipo, é o efeito oposto. Aí te puxa pra cima. Exatamente. E você, Rafa, tá em cima, então, pô, eu quero ser com esse cara. Eu consigo, né? Tem um fato aqui, isso aí. Né? E a mente, cara, a mente é o segredo de tudo. Repara só. A cabeça da gente. Cara, eu vim conversando com o Reinaldo, eu falei exatamente isso pra ele. Falei, cara, eu vou te dar um exemplo como a mente, ela tem um poder que a gente desconhece. Durante a pandemia, Janaína falou isso na terça-feira. Pandemia, eu falei assim pra minha família, eu não vou pegar Covid. Cara, eu andei sem máscara pra lá, pra cá. A minha esposa pegou Covid, a minha filha pegou Covid, o meu irmão. Eu nunca tive Covid até hoje. Por quê? Porque eu botei na minha mente, eu acreditava que eu não ia pegar Covid. Agora, ao passo que você tem pessoas que a gente brinca, pô, fulano é hipocondríaco, cara, o cara atrai. Sim. O cara atrai aquilo, porque o né? pensamento, quando você tem acho que o segredo da vida... Assim como tu pensas, tu és, né? Exatamente. Você tem que filtrar os teus pensamentos.
Porque o que você pensa é o que atrai para você. Exatamente. Repara só, isso é científico. Repara só, quando você fala assim, a fé, o bom pensamento, você fala assim, porra, eu vou fazer um Conte Rio em Caxias. Vai ser o Para maior. 800 pessoas. Aham. Aí vou fazer. Aí você chega em Caxias, pô, só tem local até 300. Você não tem. Já Você tomou imagina. um baque aí, Você né? imagina, aí você tá com aquele pensamento, pô, não vou conseguir. Pô, aí você acredita naquilo e o mundo ele conspira. Ele gira para aquilo do que você acontecer. pensa. Exato. Você atrai o que você pensa. Agora, não, vamos pensar. A gente tem que fazer, vamos pensar, pô, qual é a saída, qual o lugar? Qual vamos solução? pensar, vamos pensar. Exato. Lagoinha. Pô, mas a Lagoinha tá em cima, como é que a gente faz? Pô, vamos pensar, vai dar certo. Quem vamos são dar, meus vamos dar, contatos? Já você começa a pensar. Falou aqui, ó, dos contatos, Pois né? é, Da aí conexão. você- não, porque se você quer muito, você vai procurar meios. É igual na venda. Na venda, se você tem lá, no teu escritório, eu tenho que vender 4 garrafas de água. Eu não controlo isso, eu não quero. Chegar no final do mês, vender um copo, vender um 3, tá bom. Agora, se eu quero muito, Exato. o que você faz? Eu tenho uma meta, por exemplo, Tem que eu vender vou 20. mover para que aquilo aconteça. Isso aí. Vou mover, porque, pô, eu tenho que vender 20. Pô, bateu metade do mês, vendemos quantas? Pô, vendemos 8. Tem que acelerar mais agora. O que eu vou fazer? Pô, eu vou ligar. Eu vou pegar o cliente lá que tá satisfeito pra caramba. Pô, esse cara tá satisfeito pra caramba. Pedir indicação. Vou pedir indicação dele, Indicação. vou provocar uma indicação. Exato. dele. Então, eu penso assim, a nossa mente, ela é o que leva a gente pra frente e puxa a gente pra Para trás. trás. Ela tem esse poder, né? E dependendo. Pega um cara. Eu sempre digo isso. Pega um cara que ele cresceu, diferente da gente, tá o seu. Um cara que cresceu num ambiente próspero, onde ele nunca teve dificuldade. A mentalidade dele é totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. Não é verdade? Impressionante. A Porque ele não nossa- experienciou a escassez, né? Exatamente. Ele A não nossa, a sabe. gente precisa mudar ela e começar e mudar o nosso ambiente depois. À medida que você vai crescendo, você muda a sua Sim. ambiente. Ó, Sim. esse cara aqui que ele... Por quê? Não é porque você é arrogante, é porque aquelas pessoas que você elas Não tá acompanhando o teu Exatamente. ritmo. Esses dias, Rafa, um amigo meu falou assim, meio que uma turma de professores, né? Ele falou, não, eu tenho a sensação de que dos meus amigos eu sou o mais inteligente. Eu falei, cara, você tá numa roda onde você é o mais inteligente, Tá no alguma coisa está lugar errada. Você tá no lugar Você errado. você vai estagnar. Você é a média das 4, 5 pessoas que você anda. Sim. Então, se você é o mais inteligente, assim, você tem que estar também para poder ajudar outros. Sim. Mas você deve procurar pessoas que estão Mais no nível inteligente mais que você, elevado que o teu. Exatamente. E essa questão, Rafa, a gente até falou no início, o contador, então, via de regra, dificilmente um pai ou uma mãe sonha que o filho, exceto nós contadores talvez, mesmo às vezes nem a gente, sonha que o filho seja contador. Porque nós nunca tivemos orgulho da nossa profissão. Nós somos uma das profissões mais importantes de uma nação. Exatamente. Então a nossa mentalidade de escassez, e é o que a Gisele falou, quem nunca foi pobre não tem essa mentalidade de escassez porque ele nunca experimentou a escassez. Então isso. nós que viemos de origem mais simples, nós trazemos essa mentalidade de escassez. Então um grande segredo numa negociação, e eu falo que já participei de negociações grandes, não somente pela Focus, mas até também em outros negócios, é você entender. Você não é um cachorro vira-lata. Então você precisa perder essa mentalidade de cachorro vira-lata. O que é cachorro vira-lata? Cachorro vira-lata nunca vai se tornar um de raça. A raça dele é raça vira-lata. Aí ele olha para um Golden, para um que tem o pedigree, fala, poxa, eu nunca vou me tornar um cachorro de raça. Ele se acha inferiorizado. Que é natural Mas o dele, criador que criou o de raça, criou esse vira-lata. E para Deus, não importa, os dois são iguais. Os dois têm o potencial, Então eu mesmo preciso potencial. virar essa chave. E às vezes a minha realidade de escassez que eu tive me fez hoje ser mais forte para encarar essas realidades. Mas essa mentalidade de escassez, nós como contadores, e graças a Deus eu acho que nós somos uma geração que tem vivido isso e mudado isso. Que a gente mude isso cada vez mais. Que nós nos valorizemos como profissionais, como empresários. Nós fomentamos, nós estruturamos, nós organizamos a economia de um país. Então que a gente entenda isso e saiba que numa negociação as pessoas vão saber observar isso. Verdade. Até tem um link, né, sobre esse assunto que a gente está falando, que eu acho que é o não. A palavra não, ela tem um poder, sabia?
principalmente na venda. Quando a gente recebe um não, cara, dependendo da nossa realidade, a gente sai bem. Sim. O não tá bom, quem tá perdendo é ele. Mas quando a gente não está tão bem, cara, aquele não abala a gente, cara. E assim, eu acho que o não, pra tudo, né? É como se a gente fosse um mecânico. Pra ele consertar um carro, ele tem que sujar a mão de graxa. Sim. Faz parte Sim, do trabalho. sim. Né? Processo, né? Do processo dele. Ou também um cirurgião. Ele vai ter contato com o Manipular sangue, isso. né? Ou seja, um não é você sujar a sua mão de sangue. O não é você ser como um mecânico, sujar a sua mão de graxa. Mas eu sei o desafio do não, né? Sim. O Rafa estava falando sobre venda, sobre a água lá, um método. Eu acho que um caminho é você ter um método, um processo. Porque você consegue hoje... Cara, tá, tem uma meta aqui, são 20. Eu não vendi 20 hoje, mas eu tenho um método aqui que eu vou conseguir aplicar. Porque hoje eu só recebi não. Quem fala muito é o Rick, né? Que ele tem um vídeo dele que roda na internet que ele fala o seguinte: cara, eu sabia que eu tinha que tomar 30 nãos para conseguir vender uma água. Ou seja, faz parte do processo. Faz parte do Mas processo. na percepção de vocês, qual que é a dica que você daria hoje, seja para um contador, um empresário, quando ele recebe um não? Porque às vezes ele acha que o não é para ele, mas não é para ele. Né? O não normalmente pode ser para um produto, para a pessoa em si, né? Qual que é a dica, Rafa, que você daria aí? A dica que eu dou é que às vezes o não é desculpa. Às vezes o não é desculpa. Às vezes o cara, o problema dele é preço, ele não quer falar, ele inventa uma desculpa. Mas quando você leva um não e você precisa identificar qual é a verdade. Qual é a verdade? Porque, por exemplo, o cara vira pra você e fala assim, porra, não. Aí você fala assim, legal, mas por que não? Porque aí ele vai inventar uma desculpa. Sim. Inventar uma desculpa. Porque eu tenho que falar com o meu sócio. Você faz uma pergunta Tem que falar pra com a minha ele, esposa. Fora isso, algo impede a gente de fechar? Aí vai vir a verdade. Porque ele deu a desculpa e você tirou a desculpa. Você, aí vem a verdade. Aí você ataca a verdade. E assim, cara, venda é muito legal. A gente que trabalha com contabilidade, a gente tem a gente tem uma grande oportunidade, que é aprender com os nossos clientes. A gente, cara, você é especialista em mercado porque você trabalhou em mercado e você convive com um milhão de mercado. Você troca, você ensina e aprende um monte de coisa. Eu aprendi, a gente falando de mentalidade para venda, eu tenho um cliente que ele tem uma rede de ótica. Uma rede não, ele tem uma marca famosa, ele tem mais de 80 óticas Carol. O cara é engenheiro. Engenheiro da Petrobras, pediu licença para cuidar de um filho e não voltou nunca mais. E aí, conversando com ele replica. Ele pega uma franquia, metodologia ali. E aí eu perguntei para ele, cara, que faz a diferença para você conseguir replicar isso e ter sucesso em todas as suas lojas? Ele falou uma coisa para mim, cara, não é o produto, não é nada disso. É a mentalidade do meu vendedor. Eu treino o meu vendedor. Porque como assim a mentalidade? Ele falou, cara, a ótica que eu represento, ela tem um preço caro. Só que o que é caro para o meu vendedor, que ganha R$2.000 de salário base, não é caro para o cara que entra na minha ótica. Então a mentalidade dele, ele não tem que avaliar se é caro ou barato com a mentalidade não dele. Botar pela cabe minha no régua, bolso, né? não pelo bolso dele. É pensar com o bolso da pessoa, né? Até a forma que o cara fala o preço, quando é caro para a realidade dele, para a mentalidade dele, ele fala R$5.000. Ele fala já achando que o cara vai achar O cliente caro. não vai querer. O cara não vai achar caro. Porque isso o cara aí. entrou naquela ótica, o cara vai achar caro. Só que Exato. então, o maior segredo é você mudar a mentalidade do vendedor. Não entenda que o cliente, ele enxerga as coisas e tem a concepção de preço igual a você. Exatamente. É porque a gente tem mercado para todo mundo, né? E A gente o tem o não- mercado do carro popular e a gente tem o Exato, mercado exato. da Mercedes, da BMW, né? Então, O que eu falaria em relação ao não é assim, aí por experiências minhas, dores, desilusões, noites de sono sem dormir por causa de um não, você levou o a coração ao angústia de você falar o que eu errei, o que eu errei. Caraca, você faz uma alta Então assim, Teve eu acho que coração. alguns pontos são importantes. Primeiro que assim, e aí uma conclusão. Existem alguns pontos, acho que
Pode realmente ser preço, pode ser que o cara realmente esteja satisfeito, pode ser que o cara não esteja num bom dia. Existe muitos também. Pode ser que às vezes, tô negociando com a Gisele. A Gisele, às vezes, naquele dia não tá bem, com a família dela. E assim, Perfeito. entender Verdade. também que assim, uma negociação se concretiza, tem aquelas que é o sonho de consumo que acontece no mesmo dia. Mas, via de regra, pesquisas mostram claramente que uma negociação se concretiza entre o terceiro e o sétimo encontro. Esse é o normal de uma negociação grande. Então, se você entender que esse não pode não ser uma culpa sua, mas ainda assim, seja por o cara não estar bem, seja pela questão financeira, tem 2 pontos. Primeiro, perceber realmente, tentar entender o porquê foi o não. Eu acho que isso é importante. Ter essa percepção. A gente tem na Focus uma Rafa pesquisa falou, pós-negociação. Quando a gente não fecha, a gente tenta entender, porque Legal às vezes isso. quem está negociando não vai dizer na minha frente. Pode ficar sem graça. Supermercado normalmente fala na cara, bom isso. Mas às vezes o cara fica sem graça de falar não. Mas às vezes numa pesquisa ele vai falar porque não foi atendido. Muito Então bom, uma cara. dica que já vale para fazerem aí, para Olha aí. entender. Mas pode ser. Então assim, pode ser que o cara não esteja em bom dia, ou seja preço, seja lá o que for. Mas pode ser também que você não soube se expressar na hora de fazer uma venda. Então acho que cabe uma meia culpa nesse sentido de não é humildade, é bom senso para crescimento. É isso. Eu acho que se pensa em vaidade, não se pensa em crescimento. Eu acho que nesse caso não é nem humildade. Eu acho que é você entender, ter um bom senso e entender. Lógico que a gente sempre pode aprender. Lógico que a gente sempre pode e vai melhorar. Então acho que cabe essas 2 reflexões. O porquê do não e ao mesmo tempo se você realmente não soube se fazer bem entendido. Eu posso fazer uma pergunta? Porque assim, Com certeza. o que eu acho mais interessante, assim, que eu tenho muita curiosidade, é que, assim, algumas pessoas, assim, eu não sei se você montou a sua equipe de vendas com pessoas que são técnicas, porque, assim, as pessoas quando falam comigo, mas eu preciso ser contador para vender contabilidade? Ou eu preciso ser um bom vendedor e ser um bom vendedor eu vendo qualquer coisa? Vocês têm essa percepção? Passaram por alguma situação que vocês entenderam que realmente vocês precisavam ali, em algum momento, treinar o time de vocês para poder aprender alguma coisa, algum termo técnico, que seja de contabilidade, para fazer pelo menos aquele contato inicial? Coloco o meu Pix aqui para já pagar por essa mentoria. Não, tô brincando. Tô aqui. Não, falo abertamente. O que eu penso nesse sentido? Cabe você fazer talvez um equilíbrio. Eu tenho pessoas técnicas na minha equipe de vendas e tem pessoas que vieram do meu segmento. Um dos meus gestores regionais de vendas, ele trabalhou no supermercado como gestor de um distribuidor quase 20 anos. Então ele entende as dores, entende as mazelas, muito do entende nicho. as lacunas que existem no segmento. E eu tenho pessoas que são técnicas, Sim. ex-técnicos mesmo, na parte fiscal, na parte de DP. Então eu meio que criei um equilíbrio nesse sentido, de pessoas que são técnicas e pessoas que são do segmento. Mas ambos precisam ter essa veia mais comercial, essa veia mais de gostar de fechar, negócio. Se a pessoa já sabe venda, fica mais fácil, de repente ela... Eu sempre falo assim, que eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo. Então, assim, se o cara não tem essa veia comercial, esquece, ele precisa... Mas eu entendo que até o técnico, você desenvolver essa habilidade comercial dele, até que eu vou falar hoje aqui, também é importante. Sim. Porque vai motivar ele a se fazer mais entendido na hora de explicar algo para o cliente, entendeu? Exato. Você, Responde, Gisele. Não, eu ia fazer, eu não sei como está nosso tempo, eu ia fazer 2 perguntas que a gente não pode deixar de fazer com a Alci aqui, né? E uma a Gisele fez. Eu queria, assim, que é algo que a gente vê que o mercado contábil hoje está se comportando dessa forma. Então, ter você aqui no podcast e não fazer essa pergunta, eu acho que a gente perde a oportunidade, que é nichar. Queria que você falasse por que você nichou e quais são os benefícios que tem nichar. E a segunda, como é que você montou o teu time de venda no início? Porque é uma pergunta que eu acho que deve ser a que mais fazem para você. Fazem bastante. E, assim, e acredito, e você já respondeu um pedaço, a pergunta da Gisele, que eu ia te perguntar, e acredito que você vai falar sobre isso, que é quando você nicha, você trazer pessoas que sejam daquele segmento, que foi o teu caso, trabalham no mercado, que conhecem o segmento, não são contadores, mas conhecem muito bem o segmento. Já ouvi, por exemplo, empresa que trabalha com farmácia, que traz farmacêutico para dentro do escritório de contabilidade para o time de venda. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Então, nichar, lógico que não tem como assim
fazer um resumo tão bem feito, mas tentando sintetizar, Rafa, assim, nichar é bom porque a gente não está cumprindo um propósito de entender uma dor, uma necessidade, uma expectativa de alguém. Sim. Quando você nicha, você consegue atender isso melhor. De forma bem resumida, é isso. No momento que você nicha algo, você passa a entender. No meu caso, eu sei como é que funciona uma negociação comercial. Eu sei, de fato, coisas que, às vezes, numa negociação, valores, sejam tributários, sejam financeiros, que existe uma perda desde uma negociação. Mas, ao mesmo tempo, sei quando eu falo para ele estruturar a parte financeira dele, eu sei como é que é a dor dele de não saber nem como começar. Eu sei, eu entendo supermercado, eu vivi supermercado. Então, eu passo a atender melhor esse anseio. E a minha equipe também passa a entender melhor essa necessidade e trazer isso. Então, eu vejo que uma grande vantagem, de forma bem resumida, em você nichar, você passa a fazer muito mais sentido para o dia a dia e para a necessidade empresarial do seu segmento. Você passa a não mais ser um contador. Você passa a ser, como de fato acontece, muito mais um conselheiro, não um conselheiro, um especialista e um conselheiro. Sim. É muito normal, muito comum, muito normal, quando um cliente quer comprar um ponto, quer comprar uma loja, ele me perguntar a opinião do que eu acho. Metragem por venda, quantidade de funcionários, realidade financeira, custo fixo. Qual é o custo fixo que eu vou ter aqui para um ponto de equilíbrio? Quando eu vejo um cliente falar ponto de equilíbrio para mim, nossa, eu fico numa alegria, eu fico até arrepiado, de verdade. Eu fico assim, caramba, o cara consegue entender o break-even dele. Então, assim, isso é legal, sabe? Por isso, você passa a entender a dor dele. Você passa a fazer sentido para o dia a dia dele. E em relação à equipe, Rafa, a Focus, hoje em dia eu não sei de cabeça percentualmente, mas grande parte da Focus também veio de supermercados. Ou veio do segmento de algum distribuidor que atendia supermercados. Isso é importante também e é legal ter. Então, se alguém que está ouvindo a gente quer se especializar em algo, tragam realmente profissionais da área. Primeiro assim, entenda ao máximo o segmento. É o que o nosso amigo Johnny fala, é você ser interessante sem ser interesseiro. Eu acho essa frase do Johnny Martins, parceiraço. Olha essa frase do Johnny, espetacular. É você ser interessante sem ser interesseiro. Então, assim, é você fazer sentido, você entender um segmento. Quero focar numa indústria específica, ou automobilística, ou sei lá, ou numa farmácia, em supermercado que não queira focar, porque eu já estou focando. Tô brincando, tem espaço. Ele não quer concorrente. Tem espaço. Concorrente, na verdade, faz a gente crescer. É boa, né? Isso é bom. É boa. Então, assim, mas que você entenda e traga pontos que sejam importantes para a vida dele. E aí, traga e que a sua equipe passe a entender isso também. Eu acho que em relação a nichar isso. E como eu montei minha equipe de venda, minha equipe de venda meio que aconteceu. Eu nunca sonhei, na verdade eu nunca nem sonhei em ter uma empresa de contabilidade. Até eu olho para... Quando eu falo que a Focus é a mão de Deus, não é fé, é bom senso. Porque eu tenho consciência que humanamente eu não teria capacidade. É sobre mim, né? Sobre ele. E é verdade. Quem me conhece a minha infância, quem lida comigo, sabe que é verdade. Então, assim, minha equipe comercial meio que aconteceu. Eu percebi, eu acho que ao passo que você começa a crescer, você precisa entender que você vai precisar não somente do cérebro das pessoas, mas dos braços das pessoas também. Então, o que é você contar com o braço das pessoas? É saber que você consegue abraçar mais gente através de pessoas. Então, a minha equipe comercial, ela meio que aconteceu em 2016. A Focus foi criada em 2013, faço 10 anos esse ano. Legal. Eu lembro que em 2016 que eu percebi que eu não conseguia mais ir em todas as reuniões. Eu não sabia, mas eu estava criando uma pessoa da área comercial. Eu contratei um cara para ser meu assistente da área comercial. Não tinha ideia que isso iria se transformar, as pessoas acham. As respostas principais normalmente são dores corriqueiras que sempre existiram, que você passa a responder de forma simples. Então eu percebi que eu não tinha ideia que era uma equipe comercial. Eu criei um assistente. Eu não consigo ser dois. A minha ideia é ser um assistente para montar, Rafael, olha isso. Incrível. Esse cara era para montar as questões pessoais da personalidade dos clientes que eu fechava, que eu sempre valorizei muito isso. Não, Rafael, cara extrovertido, flamenguista, gosta de sofrer. Então eu gosto de perceber isso. No caso não, querido. Esse cara, olha, Rafael, olha só. Esse cara era um assistente meu para anotar esses pontos numa negociação. Ele passou a ser um vendedor meu. A gente começou a perceber que só ele não era mais suficiente.
Aí, de fato, eu comecei a estruturar mesmo uma equipe com processos comerciais. Criou um método, né? Um método, uma né? cultura, sei lá, Sim. tem nomes bonitos que se falam. Eu criei uma equipe que venda. Olha que legal, olha que legal. Você sabe disso. O mercado de contabilidade antigamente, você via o contador, jamais você teria isso aqui. Nunca. Exato. E Contador. falando Ainda toda a bem que eu verdade, peguei essa querendo época. ajudar, Não, exato. tá maluco, é o meu sistema, meu funcionário, meu cliente, contador Compartilho é nada. possessivo, É, né? exato. Compartilho Meu, nada. O sistema é meu, o sistema é do mercado. Não, eu uso o CH aqui, não vou falar pra ninguém. Pra ninguém. É. É verdade. Era isso assim, mesmo. era assim. E hoje, olha que legal. Hoje de manhã, você vê, Alci tá aqui, várias dicas aqui que ele deu, que vai fazer Valiosíssimas. Incrível, já. para muita gente, Verdade. compartilhando conhecimento. Para você ver como é importante isso. Visitei o escritório do Alci, na verdade, levei o Pedro lá. Pedro, né? Lembra Foi, quando Pedrão. foi lá? Luan Santana. Ele tá ouvindo, hein? Mas é igualzinho, cara. Mas Pedro é um cara muito top, cara. Nossa, Pedro é um cara demais, muito né? top. Ele fala. É, e alto, É altão, alto gigante, e né? Aí a gente foi lá. Você vê. Ele apresentou, recebeu a gente super bem, apresentou o escritório dele todo, mostrou todos os setores. E hoje de manhã, a gente vai implantar no meu escritório algo que eu aprendi lá. Coincidência, foi hoje de manhã. O que eu aprendi lá? Que eu achei aquilo incrível. Achei aquilo ali, cara, assim, por isso que é legal você trocar. O que ele tem lá que eu achei bom pra caramba, bom pra caramba. Não vou falar a palavra bom pra caramba. Achei foda. Porra, cara, assim, o que ele tem lá? Ele tem uma sala, eu vi algumas meninas. E aí, a gente perguntou, cara, o que é aqui? Ele falou que é o seguinte. E o Pedrão sai perguntando tudo também. repórter. Mas ele ajuda muito contadores também, né? Legal. Não, Pedro é um cara. Pedro é Pedro é um cara fora da curva. Cara do Pedro bom, faz do diferença bem. para essa geração. Cara do bem, Com certeza, cara. Porra, O único defeito dele é que ele não é contador. Mas ele faz diferença para essa geração. Vamos O lá. Pedrão faz diferença pra essa faz geração. muito. Faz mais que muito contador, Exatamente. É inclusive. verdade. Mas vamos lá. Cheguei lá, aí ele começou a explicar aquilo ali. O que é isso aqui? Agora olha que dica boa. No escritório de contabilidade, você tem muita demanda de coisas simples o tempo inteiro. Calcula guia, simula a rescisão, essas coisas que, teoricamente, qualquer pessoa que não precisa ter um conhecimento muito técnico faz. Esse cara fez. Eu mapeei todos esses pedidos de solicitações de clientes, que são simples, criei um setor que, aí a hora-aula do cara, Ele tá acostumado a dar aula, tu pensa em hora aula, né? a hora do cara, de trabalho do cara é bem mais barata. Sim. Eu criei um setor, eu treino esses caras e eles filtram o atendimento. Então, tudo isso, todos esses pedidos, Legal, né? esses caras aqui, eles são como uma central de atendimento, um setor de relacionamento. Ah, o Flávio pediu para recalcular a guia. Tá na minha alçada, se é tranquilo, ele entra lá, calcula, manda pro cara. Quando é algo técnico, aí ele manda para a pessoa técnica. Mas 80% do Não dia é São técnico. dúvidas corriqueiras. Não é técnico. No meu caso, como é nichado, até as dúvidas são parecidas. Melhor Eu achei ainda, né? aquilo espetacular. Não, e ao mesmo tempo, nessa equipe de atendimento ao cliente, se você viu, foi o DP, a equipe de DP. Olha só, gente, assim, falo abertamente para que todos possam fazer. Eu coloco estagiários perto para aprender já as dúvidas. Caraca, legal, cara. Mas, cara, tem um prefeito, não sei se é de Paris ou de Nova York. Ele é conhecido. Já viu aquelas praças? Você faz uma praça. Aí sempre você faz o parquinho, faz tudo bonito. Mas normalmente fica aquele caminho de rastro de careca que a gente fala, que é aquele caminho descalçado que as pessoas passam. Sim. Aí você tem uma praça bonitona, o cara calçou de um lado, botou aquele paralelepípedo bonitinho de um lado, só que ficou aquele caminho da Índia de um outro lado. Esse prefeito, ele é famoso, não lembro se é Paris ou se é Nova York, eu tive lá, não lembro onde que era. Ele é famoso porque ele consegue fazer exatamente, ele consegue calçar exatamente por onde as pessoas passam. Aí perguntaram para ele, mas prefeito, eu falo que o meu caso foi isso também. Essa ideia não foi minha, foi do meu pessoal. Não foi eu que criei isso, o meu pessoal que deu essa ideia. Esse prefeito, perguntaram para ele, prefeito, como é que o senhor consegue isso? Como é que o senhor consegue, todo mundo faz praça, fica aquele caminho, já viu quando o cara tá ficando careca? Só fica o Bozo, o cabelo aqui, caminho de Moisés, gostei. Caminho de Moisés, exato. Aí perguntaram, como é que o senhor consegue isso? Ele, eu nunca percebi, porque eu consigo. Eu nem sabia que não existia, não consegui. Mas o que eu faço? Eu crio a praça, boto parquinho, boto a quadra de futebol, boto tudo, não calço. Porque as pessoas fazem os seus caminhos.
Depois que elas fazem um caminho. Ao passo que elas fazem um caminho e muito começam a legal, né, passar, eu calço. Olha, Eu criei essa equipe, não foi algo mirabolante. Eu percebi que os clientes precisavam de agilidade. Aí uma funcionária minha, que é a Priscila Salum, que está comigo antes da Focus, a Salum é sensacional, conhece muito de DP. Ela falou assim, os clientes mais têm dificuldade, essa resposta imediata. Vamos criar uma equipe que facilite a vida do cliente nesse sentido. Então, assim, sua equipe, às vezes, se você fizer um bom brainstorm com a tua equipe, com certeza, eu acho que assim, uma coisa que é legal, Rafa, eu aconselho que as pessoas façam. Esse dia eu fiquei na equipe de relacionamento lá, ligando para os clientes para ver. Foi legal, que aí você passa a ter ideias, vê o que tá bom, o que não tá. Faça momentos, se permita ter momentos de fazer um brainstorm verdadeiro. Você tira o crachá, senta com algumas pessoas da sua equipe e bate um papo sobre tudo que pode melhorar. Esses dias eu fiz um negativo, chamado brainstorm negativo. O que é isso? O que eu faço para gerar uma insatisfação no cliente? Aí quando o pessoal começou a colocar lá, isso. Aí eles mesmos, caramba, a gente faz isso aqui, né? Eles mesmos trazem a solução, porque os nossos funcionários, eles têm muito mais contato com os clientes, porque eles falam o tempo todo, do que nós como donos. Verdade. Então saber ouvir, ter a sensibilidade, ter humildade para executar, já é um caminho a ser seguido. Isso é verdade. Todos eles, todas as pessoas sabem o que fazer. Se você perguntar, o Flávio tem um problema. Eu tenho um problema. E o que você tem que fazer para resolver esse problema? Ele vai dizer. Ele sabe. Ele sabe. Só que não sabe. faz. Só que o problema está em quê? Em querer fazer. Exato. Em ter atitude para fazer. Porque todo mundo sabe. Se eu perguntar para a Gisele assim, Gisele, qual é o seu problema hoje? É esse. E o que você tem que fazer para... eu tenho que fazer isso. Exato, Por exemplo, exato. o cara que está querendo emagrecer. O que você precisa fazer? Comer menos, fazer uma dieta e academia. Não é assim? você tem preguiça? Ele Como coloca alguém que perdeu desculpas, 32 quilos, eu te falo que isso é verdade. Não é verdade? É verdade, cara. Chegamos no final? Chegamos no final, infelizmente. Poxa, Infelizmente. Que Tava pena. tão bom. Quando começa a esquentar... Tá bom. Ó, você aproveitar, eu vi que você tem um livro, né? Ah, verdade, Você verdade. quer deixar aí Tem. pra gente encerrar também? Você quer falar? Tem um livro, o que é Encontre Seu Foco. Estou lançando o segundo, que é a contabilidade não contada, que é a ideia de facilitar demais, né? a contabilidade. Esse livro é muito legal, eu trago grande parte de como foi montar a Focus para mim, a importância que é, como você descobriu o seu propósito e como esse propósito pode ser importante e vai ser importante para o seu crescimento. É muito top. Eu acho que é o melhor livro de contabilidade que tem por aí hoje em dia. Humilde, né? Muito humilde, né, Não, cara? ele falou que ele acha. Eu acho. Então tá tranquilo então, tá tranquilo então. Na verdade, eu tenho certeza, só que minha humildade eu não quero falar com você. É isso, né? Bom demais. Foi um prazer também. Muito legal, muito top. Obrigada, Bom, Cielo. Flavião, obrigado. Mais Obrigado um você. CEGcast Caxias. É isso. Gisele, Alcia. Rafa, meu Obrigado. parceiro, valeu. Prazer, Trocar mano. essa ideia contigo. Tenho Alegria, certeza que cara. quem assistiu e vai assistir, vai ter muito conteúdo. Top, muita top, dica top. boa aí. Valeu. E segue lá no Instagram, gente, pra poder ter mais. Se quiser seguir no Segue Instagram no lá, Instagram. Qual o respondo Instagram? lá. @Alci Guimarães. Já tenho te esquecido agora. @Alci Guimarães. É Maravilha. isso aí, pessoal. Quem faz o encerramento? A única dama na mesa. Com certeza. Gisele faz o encerramento. Bom, pessoal, esse foi mais um CIEGcast. Espero que vocês peguem todas as dicas que a gente deu aqui, tá? E sejam bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço.